Porque nós estamos no caminho, nós estamos junto com Ele. Jesus chamou a gente para caminhar junto com Ele. Então, mesmo quando a gente acha que Deus não vai falar, que Deus não vai usar, a gente chega com a expectativa, né, pastor? De Deus usar um pregador para falar com a gente, para Deus usar uma irmã para falar com a gente, porque a gente sabe que o nosso Deus, Ele é um Deus vivo. Mas chega que Deus quer usar a gente, não porque nós somos servos, nós temos que ser usados por Ele em nome de Jesus, amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro do Evangelho, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17, para a glória do Senhor. Aleluia. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Glória a Deus. A honra e a glória do Senhor. Todos estão escutando? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Façamos a leitura em nome de Jesus. Ora, aconteceu que um daqueles dias estava ele ensinando ali sentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E vieram então os homens trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-los e pô-los diante de Jesus. E não se achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, descendo no leito, por entre os latrilhos, para o meio de Jesus. Só até aqui em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado. Ó Deus amado, me coloca, ó Deus, na tua presença e com a igreja nessa noite, ó Deus amado, para que o teu evangelho possa transcender, meu Deus amado, tudo aquilo que nós achamos, ó Deus, de normal, tudo aquilo que nós achamos de natural, o teu evangelho possa nos alcançar nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai amado. Que essa palavra, Senhor, possa ser, meu Deus amado, atemporal, que essa palavra possa, Deus, falar às nossas vidas, aos ouvintes da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu querido, bater palma. Glória a Deus. Irmãos, o Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas, ele vai narrar uma passagem que também o Evangelho de Marcos e Mateus narra, a respeito de um homem que estava paralítico. E o interessante é que quando nós vamos ler o capítulo anterior, o versículo anterior, no capítulo 5 ainda, só no versículo 12, Jesus tinha acabado de curar um leproso. Jesus cura o leproso, fala para o leproso, ó, procura agora os homens, né? Vai lá, faz todo aquilo que a lei manda você fazer, faz o ritual de lavagem, faz todo o ritual que um leproso tinha que fazer após a lepra ser curada. Fica ali os dias que você necessita para a lepra acabar. Ele tinha sido curado da lepra, mas Jesus estava ali fazendo com que a lei de Moisés fosse cumprida. E ele vira para aquele paralítico, para aquele leproso e fala, olha, não conta para ninguém. Não conta para ninguém que você foi curado. O interessante é que quando Jesus vira para aquele leproso e fala, não conta para ninguém, imediatamente aqueles que escutaram Jesus virando para aquele leproso falando, não conta para ninguém, a notícia se espalha mais rápido que a notícia do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. A notícia corre que Jesus tinha acabado de curar um leproso. E Jesus, ele desce para aquela cidade chamada Cafarnaum. E ali ele entra para uma casa e começa a orar a Deus no secreto. O versículo 16, antes da gente iniciar a leitura do versículo 17, fala assim, porém ele dizia ao seu respeito, cada um mais se divulga, e grandes multidões afluem para ouvirem a serem curadas das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus, ele entra naquela cidade. Ele estava no caminho. Interessante que Jesus, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, nós estamos nesse mundo também, nesse mesmo caminho que Jesus estava. Nós estamos nesse mundo também no mesmo caminho que os discípulos estavam. Nós estamos no caminho, nós estamos seguindo aquele que é único e digno, e de ser louvado, de ser adorado, de ser
aleluia, de ser aplaudido, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele acaba de curar o leproso, manda o leproso curar, fazer e cumprir toda a lei, entra para uma casa e começa a orar. Naquele momento Jesus, ele tira o momento para ele falar com o Pai dele. Muitas das vezes é necessário que eu e você, e aquele que talvez esteja me assistindo através do Instagram da igreja, tirar um horário para orar e para falar com Deus. Se o próprio Filho tirou um momento para falar com o Pai, se o próprio Deus encarnado tirou um momento para falar com Deus, por que nós não podemos tirar também? Porque às vezes a multidão, ela absorve toda a energia que nós temos. Às vezes a multidão, ela absorve tudo que nós temos, e nós se encontramos meio fracassados. Às vezes nós encontramos com a nossa natureza fraca, nós encontramos às vezes parecendo que nós estamos sem a espiritualidade. É nesse momento que nós, o povo de Deus, o povo dos escolhidos, temos que tirar um momento isolado para falar com Deus. E a propaganda aqui, ele manda não fazer propaganda, e o povo faz propaganda. Tudo que o Evangelho hoje prega nas igrejas, que é propaganda em cima de propaganda, Jesus faz ao contrário. Isso nos deixa uma mensagem que a gente não precisa fazer propaganda do Evangelho. O Evangelho já é rico, verdadeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não precisamos de fazer marketing social. Nós não precisamos fazer parede preta para adorar a Deus. O Evangelho por si próprio, ele alcança as pessoas, salva, limpa, batiza com o Espírito Santo e dá leva para adorar no céu. Aleluia. Eu sei que nós vivemos momentos conturbados, momentos que as igrejas parecem shoppings, momentos que as igrejas hoje vão ficar cada vez mais num antro profissional. Embora a Bíblia não proíba isso, embora eu veja que também não há proibição disso, eu também vejo e faço um apelo aqui para que vocês que estão me assistindo, para que vocês que estão aqui me escutando nesta noite, para que vocês não olhem o templo, mas olhem sim o templo do Espírito Santo de Deus, porque dentro de pequenas igrejas, Jesus ainda está fazendo milagres. Glória a Deus. Nós estamos procurando Deus dentro de templos feitos por mãos de homens, ao contrário daquilo que Jesus falou, aleluia, que ele ia destruir o templo em 3 dias e ia construir em 3 dias de novo. Jesus está fazendo morada dentro de nós. Glória a Deus. Aleluia. E nós precisamos desse valor. Hoje eu vim aqui fazer uma visita, em especial para dar honra ao pastor Wesley. Glória a Deus, aleluia. E dando honra ao pastor Wesley, eu tenho certeza que eu estou dando honra a vocês também. Amém, Jesus, é Porque verdade. aquele que honra profeta receberá galardão de Deus. profeta. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, irmãos, ele estava ali na casa orando. E o evangelista Lucas vai narrar no versículo 17 que aconteceu que naqueles dias estava ele ensinando ali assentado. Aí estavam ali 3 classes: fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, Judéia e Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E vieram ele uns homens trazendo um leito, um homem paralítico, e procuraram introduzi-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da o quê? Multidão. Você está preocupado com multidão, irmãos? Multidão atrapalha às vezes. Glória a Deus. A nossa igreja, que nasceu na década de 90, quando a gente era 9% do povo evangélico, hoje nós somos 27, 28, 29%. A nossa igreja era igrejas vazias, mas eram cheias do Espírito Santo. Glória a Deus. Cheias do poder de Deus. Hoje a gente vê uma inversão. Nós somos uma igreja cheia e vazia do Espírito Santo de Deus.
Uma igreja cheia de projetos, uma igreja cheia de cultos, uma igreja cheia de campanha, uma igreja cheia de parafernália, cheia de invenção, mas sem o Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus, o próprio evangelista Lucas vai narrar que a multidão às vezes atrapalha. Glória a Deus. Jesus não está preocupado com a multidão, ele se isola dentro de uma casa porque ele não estava preocupado com a multidão. A multidão estava atrapalhando Jesus operar milagres. Estava ali um homem paralítico. O evangelista Marcos vai falar que ele tinha 4 amigos. Ele narra com detalhes, 4 amigos. Pegam ele numa maca e tentam atravessar ele, só que a multidão não deixava. Irmãos, não é proibido ter igreja cheia não. Mas a multidão, ela tem que estar entronizada e ligada juntamente com o líder da igreja, com a liderança da igreja, para Jesus operar. Senão a multidão atrapalha Jesus operar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente preocupada com a multidão. Tem pastores adoecendo, porque eles são tão honestos. Eles são tão equilibrados emocionalmente, que eles são tão honestos psicologicamente e honestos de maneira que eles não conseguem pregar aquilo que eles não aprenderam. Mesmo que aquilo que eles possam fazer vão trazer a multidão para a igreja, eles seguem firme no projeto que Cristo deu para eles. É como casamento, irmãos. É na morte, é na doença, é na tristeza, é na alegria. Assim tem que ser a igreja do Senhor, vazia, cheia. Ela tem que estar unida. Interessante que hoje existe vários marcos. Se você abre o Facebook, existe pessoas ensinando como você encher uma igreja. Interessante. Marketing digital para a igreja, eu faço marketing digital, né? Irmãos, o evangelho tem que transcender essas 4 paredes aqui. Nós temos que fazer menos culto e fazer mais reuniões. Nós temos que fazer menos campanha e tomar mais café junto. Nós temos que fazer menos cultos e fazer mais reuniões. Tomar café, tomar suco, almoçar junto, fazer tudo unido. Porque a igreja que come e bebe, ela segue unida, ela vence unida, ela vence a morte unida, ela vence a doença unida. Essa é a igreja que vai morar no céu. Aleluia. Por que você está falando isso, pastor? Porque o texto vai falar que 4 homens, encorajados pelo Espírito Santo de Deus, pegaram um homem que ninguém queria nada com ele, enfrentaram a multidão. Opa, a multidão não quer deixar ele passar não. Muitas das vezes a multidão, o louvor, a guitarra, a bateria, pastor, o workshop, muitas das vezes aquele povo que deveria ser o povo de Deus é o povo que vai impedir o paralítico de chegar até a Cristo. O pastor Wesley, quando nós chegamos aqui, eu cumprimentei ele com a paz do Senhor, mas quando ele iniciou o culto, ele falou: cumprimento seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Esse jovem aqui, esse homem era paralítico, ele não era visto. E muitas das vezes dentro da igreja nós não somos vistos, nós não somos assistidos, nós não somos escutados, nós não somos de maneira nenhuma observados por outras pessoas. É inadmissível uma pessoa entrar dentro da igreja e entrar da mesma forma que entrou. É inadmissível uma pessoa estar paralítica no meio de um culto, seja uma paralisação facial, ou seja uma paralisação espiritual, ou seja uma paralisação carnal, e ela sair da mesma forma que entrou, sendo que nesse culto está o centro, que é Jesus Cristo Nazareno, o Deus, aleluia, que venceu a morte, que venceu o mal e que está aqui nesta noite, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes nós temos paralisia dentro da gente. Nós não somos super-homens.
Nós não somos super mulheres. Passamos por mudanças de temperatura no corpo. Mulheres passam por mudanças, pastor, a partir dos 30 anos, o corpo do homem e da mulher vai mudando. A mulher ela vem a menopausa, o homem vem a andropausa, ela começa a sentir calor aqui, o homem começa a sentir frio, o corpo começa a passar por algumas mudanças e estímulos e nós não conseguimos compreender porque aquela pessoa está mudando. Às vezes é uma coisa carnal e nós queremos espiritualizar. Às vezes o que está faltando é uma oração mais específica para aquela coisa, já que nós não temos, aleluia, o suficiente, aleluia, um médico suficiente, aleluia, mundano para nos atender, nós temos que recorrer ao quê? A Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. De repente você está passando por mudança, meu querido. De repente o seu corpo não é mais o mesmo que era 10 anos atrás, e não é mesmo. O meu psicológico é de 20 anos, pastor. Eu quero atuar como um homem de 20 anos. Só que o meu corpo é um corpo de 40 anos. Eu quero fazer aquilo que eu fazia quando eu tinha 20 anos, que era estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, evangelizar, ir para a praça, fazer com de jovem. Mas como um deparo com o meu corpo, eu vejo que há limitações. Mas quando o corpo físico é limitado, entra a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque não é pela minha força, não é pela violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho que agradecer muito a Jesus, aleluia. Eu tenho que agradecer muito o sacrifício de Cristo na cruz, porque Ele não precisa do Davidson de 20 anos, aleluia, para fazer a obra dele. O Evangelho dele por si próprio já chega aos corações, o Evangelho por si próprio já alcança vidas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E vendo Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados seus pecados. Jesus em Marcos 2 ele fala que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Glória a Deus. E uma coisa que eu quero enfatizar nesse capítulo aqui: Jesus ele poderia falar aquilo que aquele homem queria escutar. Ele poderia falar: olha, levante e anda em nome de Jesus. Mas ele não estava preocupado com a paralisia que aquele homem sentia naquele momento. Ele queria perdoar pecados. Sabe por quê, irmãos? Que os fariseus e os mestres da lei, eles estavam preocupados com o pecado, não com a paralisia daquele homem. É o que a nossa igreja sofre hoje. Preconceito é que a nossa igreja tem hoje. Preconceito com aqueles que estão chegando, não tem paciência com aqueles que estão aprendendo, não sabe esperar o camarada começar a pregar, não sabe o camarada começa a tocar violão, a crítica, a irmã começa a cantar a crítica, porque a igreja está mirando o pecado e Jesus está querendo o quê? Perdoar pecados. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quando você vê o irmão chegando e cometendo pequenos deslizes, lembra do seu começo. Você será um homem e uma mulher cheia de misericórdia. E Jesus ele falou: eu perdoo seus pecados, porque ele sabia que os fariseus iriam ficar bravos, nervosos. Aleluia. Porque pela lei, para perdoar pecado, teria que ter um sacrifício humano, um sacrifício de animal, teria que ter um sacrifício de uma pomba, teria que ter um sacrifício de uma rolinha, teria que ter todo um cerimonial para os pecados ser perdoados. Ali Jesus estava quebrando todo o comércio da fé que havia naquele tempo. Jesus estava quebrando todo o comércio da fé naquele tempo. E hoje o que a nossa igreja faz? Comércio da fé. Ela cobra para quê? Para perdoar pecado. Hoje se cobra até para batizar. Hoje se cobra para perdoar. Hoje se cobra para dar 7 voltinhas. Hoje se cobra para você levar a rosa para casa. Hoje se cobra para você levar a vassoura para casa, sendo que no BH tem vassoura também. E Jesus ele
Quem vai comprar rolinho e pombinha na minha mão agora? Quem vai fazer isso? Ele está perdoando de graça, eu estou vendendo. Glória a Deus, aleluia. Os saduceus e os mestres da lei estavam ali. Opa, e agora? Como é que eu vou fazer o ritual? Como é que eu vou manter o meu salário de mestre da lei? Como é que eu vou manter o meu salário de fariseu? Como é que eu vou se manter diante desse povo como homem, líder, sendo que esse homem está quebrando todo o protocolo dos 10 mandamentos e das 613 leis? Para você que acha que pecado é fácil, era 613 leis e 10 mandamentos. Ainda tinha aqueles que colocavam vírgula, ponto de interrogação e um ponto de exclamação ainda. Porque pecar no nome dos outros é legal, no nosso é me perdoa. Mas graças a Deus veio Jesus, não é verdade? Aleluia, glória a Deus. Ele veio para perdoar pecados do Davidson. Ele veio para perdoar pecados do pastor Wesley. Ele veio para perdoar pecados desse jovem que está aí atrás. Ele veio perdoar os seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados, eles continuam. E Ele vai perdoando, a gente levanta e fala, Jesus me perdoa. Ele fala, eu te perdoo porque eu te amo, meu filho. Você levanta e peca e pede perdão. Ele fala, eu te perdoo porque eu te amo. Não precisa fazer sacrifício, não precisa sacrificar a pombinha, não precisa sacrificar, aleluia, ou glória, o arrolinha, não precisa sacrificar o cordeiro, porque eu sou o cordeiro que tira o pecado. Glória a Deus. É Deus. Hoje nós estamos aí, pastores, quebrando o sistema, não por arrogância, porque se a gente for com arrogância, Jesus quebra a gente também, por honestidade intelectual. Nós estamos quebrando o sistema. Glória a Deus. Presta atenção, gente. Vocês têm um pastor que honestamente é intelectual e honesto. Ele podia ir lá no BH comprar 50 vassouras por 7,50 e vender elas por R$25 e colocar Jesus escrito nelas. Você vai varrer a sua casa e o mal vai embora. É capaz, se isso acontecesse mesmo, até capaz de você sair junto, né? Com a vassoura. Mas Jesus ele veio para quebrar todo aquele sinédrio, todo aquele patamar de homens que viviam do sacrifício, do pecado, que não ligavam para o paralítico, que não ligavam para o leproso, que não ligavam para a mulher do fluxo de sangue. Jesus veio para os doentes. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 14, deixa eu ser 14. Isso aqui é para ver de longe. Eu preciso de um óculos para ver de longe, um de perto, e daqui a pouco eu vou precisar de um óculos para ver no meio dos dois ali. Mas para que sabais. E Jesus ele viu aqueles escribas e fariseus pensando, eles não falaram, eles pensaram, pastor. Ué, quem é esse aí que está perdoando pecados? Quem é esse aí? Ué, vamos dar pedrada nesse homem aí. E Jesus ele vira e fala assim: qual que é mais fácil dizer, estão perdoados os seus pecados, ou levanta-te e anda? Pô, na minha concepção, eu acho que é muito mais fácil hoje, no século 21, com Jesus morto, ressuscitado, virar e falar, estão perdoados os seus pecados, que quem perdoa o pecado é Jesus. Porque levantar um paralítico é muito mais difícil para nós, não para Jesus. Mas Jesus ele faz essa pergunta para os fariseus, sabendo da resposta deles, porque eles não estavam preocupados com o paralítico, eles não estavam nem aí com o paralítico não tinha dinheiro, gente. E se estava paralítico é porque tinha pecado. É aquela mentalidade da igreja pentecostal brasileira, pastor. O irmão está lá, glória a Deus, aleluia, e de repente o irmão, ele fica um pouquinho doente, ele fraqueja, aí a irmã vira e fala, está em pecado. Não é verdade? É bem assim. Irmãos, nem tudo é espiritual, às vezes é material, é físico. Às vezes é falta de testosterona, às vezes é mudança de hormônio,
Às vezes a irmã está tomando muita água porque ela está tomando uma medicação chamada quetiapina que seca a língua dela, e você com a sua língua, com a minha língua, do tamanho de Santa Luzia, fala: irmã, toda hora levanta e bebe água. Uma vez eu fiz isso, pastor, com a minha própria mãe. Toda hora eu olhava minha mãe estava tomando água. Pô, minha mãe não pode tomar água na igreja. Eu estava preocupado com o pecado, não com o paralítico. Estava igual os fariseus aqui. Aí um dia eu tomei essa medicação. Irmãos, a língua fica dentro da boca, você não consegue falar. Você não tem saliva para falar. Então é por isso que a pessoa está bebendo água. Então antes de abrir a boca, pense, medite, preste atenção. Porque você está tirando uma alma de dentro da igreja que Cristo salvou. Quem está entendendo diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Amém? Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito, o camarada pega o leito nas costas. Jesus fala: pode ir para casa. Eu acho que ele pensou assim: olha, tem uns 15 anos que eu não vou em casa. Deixa eu ir para casa, visitar minha mãe, visitar o meu pai, visitar minha irmã. Agora eu posso até casar. Por quê? O camarada, ele teve a vida transformada, ele teve perdão de pecados e teve a paralisia curada para a glória de Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Todos ficaram antagônicos, davam glória a Deus, menos os fariseus e os saduceus. Amém? Que você não seja um fariseu, um saduceu, meu querido, nem um mestre da lei. E diziam: hoje vamos, e possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígio. Para terminar, eu quero falar dois detalhes dessa palavra, de Lucas 5, versículo 17. A necessidade da gente ser amigo, de nós termos amigos e de nós sermos amigos. Irmão, você não sabe de nada. Mas eu tenho faculdade. Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. O camarada vai lá e vai te dar um chá de bolo e vai curar você. A necessidade da gente ter pessoas do nosso lado. A necessidade de nós sermos uma igreja unida. Seja uma igreja unida, para de picuinha. Acrescente. Seja uma pessoa viva. Chega na igreja e fala: Espírito Santo, me enche. Me usa da maneira que você quiser. Se for para varrer a igreja, eu vou varrer. Se for para trocar a roupa, eu vou trocar. Se for para dar um abraço, eu vou abraçar. Se for para cantar, eu vou cantar. Se for para dar um glória a Deus, eu vou glória a Deus. Se for para ficar sentado, eu vou ficar sentado. E vou ser usado, porque Deus, Ele nos usa com misericórdia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós temos que ter amigos, irmãos. Aleluia. Para um churrasco, para um cafezinho, às vezes para fazer um exercício físico, às vezes para aprender a trocar um violão, às vezes para fazer o hermenêutico, a exegese correta da Bíblia, às vezes para louvar, às vezes para aprender a fazer uma empada, às vezes para fazer um bolo, às vezes para aprender a fazer uma coisa simples. Nós temos que ser amigos, porque a igreja é para isso. A igreja não é para ter culto. A Bíblia fala em Isaías que Deus estava tão cansado do culto daqueles homens, que Deus fala: estou cansado dos seus cultos. Seus cultos não estão passando do teto. Porque nós achamos que o culto é aquilo. Não, aqui nós encontramos, nós damos a paz do Senhor, o pastor traz uma palavra maravilhosa, a irmã canta um hino que chama a atenção para a nossa espiritualidade. Mas o culto é lá fora. É com o nosso marido, é com as nossas esposas, é com nossos filhos. Que você possa ter um amigo, querido. Que você não possa ser esse texto, nem um saduceu, nem um fariseu, nem um escriba. E que se você tiver alguma paralisia, sendo ela da parte que for, não importa se é pastor, presbítero, missionário, saduceu, fariseu, escriba, apóstolo, daqui a pouco vai ter até o apóstolo reverendo, o apóstolo. Eu quero falar com você que eu não sei qual a paralisia que você está sentindo.
Eu sei que Jesus está aqui nesta noite para te curar e te abençoar. Assim eu te agradeço a oportunidade, pastor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Só